Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre pré-processamento de dados, mais especificamente sobre o pacote RESP do Tidy Models Workflow. Vou estar no capítulo 8 do livro Tidy Modeling with R do Max Quinn e da Julia Silg. E nos vídeos anteriores eu falei sobre arrumação da variável de resposta, separação entre treino, validação e teste, também é amostragem, especificação do modelo, workflow. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre pré-processamento, que basicamente é a transformação de dados brutos em dados relevantes ou recurso relevante para a construção de modelos, né? Sejam eles descritivos, modelos preditivos ou inferenciais. Okay? Então, qual seria o objetivo do RESP Package? É apoiar o profissional na geração de recursos relevantes para a construção de modelo, mas ele também é bastante útil na potencialização das capacidades de exploração. Eu posso fazer a exploração de dados e visualização através de um dado pré-processado, e ele também atua muito bem na manutenção de bases de dados. Imagina que eu mandei uma pesquisa de opinião, coloquei 20 opções para as pessoas escolherem, mas depois na coleta de dados eu notei que apenas 5 opções foram escolhidas, o restante está tudo em branco. Eu consigo colocar todos esses em branco em outros, né? Então esse é um exemplo tosco de pré-processamento. E o mais interessante é a documentação, que você vai ver que esse processo aconteceu ali, né? Então isso é muito importante, principalmente para armazenamento de dados e comparação desses dados futuros, ok? Bom, e de onde que vem a demanda, né? Por que eu gastaria meu tempo aprendendo isso? Então ele ajuda a compreender, não só compreender, mas atender a requisitos de sistema. Então, por exemplo, eu imagino que eu tenho um modelo XGBoost. Ele só aceita dados numéricos. Então, se eu tenho uma variável categórica dentro do meu modelo, eu preciso transformar essa categórica em uma representação numérica que o sistema compreenda e consiga processar esse modelo. Existem sistemas ou modelos que eles são sensíveis a variáveis correlacionadas, né, que a gente chama de multicolinearidade. Então ele também auxilia no tratamento desse efeito, né. O segundo, ele ajuda a atender um requisito de performance. Então imagina que a performance está relacionada ao poder preditivo de uma variável. Então eu tenho duas variáveis ali que não explica muito bem, mas quando eu faço a interação entre essas variáveis, surge outra terceira que essa sim explica muito bem a variação e me dá um poder preditivo maior. Então ele ajuda nessa transformação. O terceiro, ele concentra um grande número de etapas de transformação dentro de apenas um objeto que a gente vai ver lá na frente, e também permite reciclar a computação, que eu também vou explicar um pouco mais lá na frente, além de ter uma sintaxe bastante simples e clara. Nesse lado esquerdo aqui eu coloquei um exemplo de requisitos de sistema e requisitos de performance. Então eu tenho aqui um requisito de sistema, né? Se eu sei apenas a língua portuguesa e for apresentada essa placa aqui para mim, o meu cérebro, né? Imagina que o nosso sistema de IA é o nosso cérebro, ele não consegue fazer uma previsão rapidamente do que está se passando naquela situação. Obviamente, se eu olhar a cena toda, ele vai assumir, né, com base nas outras variáveis, que alguma coisa está relacionada a aguardar, né? Mas olhando apenas para a placa, talvez ele não interprete isso muito bem. Já essa aqui, o cérebro ele consegue entender e decidir rapidamente, né? Então ele precisa ter uma linguagem que o cérebro compreenda. Isso é um requisito de sistema. E aqui eu poderia dizer que é um requisito de performance, né? Por quê? Porque independente, esse aqui, se eu tiver no Japão e colocar essa placa, o japonês talvez ele não compreenda também, né? Agora, esse aqui, se eu tiver no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, na Indonésia, na China, praticamente todas as pessoas, né, exceto crianças muito novas, elas vão compreender com mais facilidade, né? Um sistema de IA de um veículo autônomo também consegue compreender com facilidade, porque é praticamente uma linguagem universal, mas é uma engenharia criada pelo ser humano. Então isso que a gente chama de feature engineering, né, ou engenharia de recurso, ok? Então esse aqui é um requisito de performance. Bom, aqui desse lado eu coloquei a fórmula, né, uma fórmula simples, linear model, e aqui eu coloquei em cores variadas para estar explicando, tentar explicar rapidamente a parte conceitual. A gente vai ter esse cara aqui, que no Brasil a gente chama de tio,
e nos Estados Unidos tilde, né? Mas se escreve tilde. E eu vou ter aqui desse lado esquerdo as variáveis de resposta, ou as variáveis dependentes. Desse lado direito eu vou ter as variáveis independentes, ou variáveis preditoras. Tá? Então esse aqui, ó, do lado esquerdo do til resposta, do lado direito preditores. Então todas essas aqui são preditoras e todas aqui, e essas aqui, nesse caso aqui tem uma, é a variável de resposta. Okay? E aqui a gente vai ter o conjunto de dados. Bom, no primeiro passo da fórmula, ela faz isso aqui. Então ela definiu aqui, ó, o que é resposta e o que é preditor. No segundo passo, ela já aplica aqui uma função log. A função log, nesse caso, ela ajuda a melhorar a distribuição. Então, se eu tenho aqui uma distorção à direita ou se eu tenho uma distorção à esquerda, né, que a gente chama na estatística de assimetria, ele ajuda a corrigir isso. E no terceiro passo, onde eu tenho variável categórica, ele ajusta isso transformando essa variável categórica em uma variável que a gente chama de dummy. Então ele pega bairro 1, bairro 2, bairro 3 e coloca ela nessa posição aqui, bairro 1, 2 e 3, e vai assumindo. Então onde que é o bairro 1, ele coloca 1. Onde que é o bairro 2 aqui, ele coloca aqui embaixo esse 1. Onde que é o bairro 3, ele coloca aqui embaixo. Então aqui a gente vai ter 3 bairros diferentes. E aqui onde é bairro 1, sim. Não, não. Bairro 2, sim aqui. E não aqui. Então a gente vai ter um tipo de variável binária, que a gente chama de variável dummy. Né? Então isso ajuda aí o modelo a compreender. Como o modelo entende apenas dados numéricos, ajuda a compreender melhor. Okay? O terceiro passo ele vem para a formação da matriz, né? Que a gente chama de design matrix. Ele vai fazer o design da matriz. Né? Isso vale para tanto modelos de machine learning quanto modelos de deep learning também. Né? No caso do encoding aqui, ó, se a gente trabalha com a LLM, logo na entrada, né, ele já faz um encoding, né, que ele transforma o token em um número para depois fazer o decoding. Bom, então vamos lá, vamos dar uma olhada no livro. A gente vai estar aqui no capítulo 8, Feature Engineering. Então aqui nessa parte ele explica a importância, as situações onde a gente usa a transformação, o Feature Engineering, o pré-processamento de dados. Aqui ele coloca algumas variáveis que a gente vai fazer essa transformação. Aqui ele coloca a fórmula, né, num modelo na base R. Ele explica o processo feito a transformação na base. Aqui ele faz a transformação via recipe e ele explica o que foi feito no recipe, colocando o recipe dentro do workflow. Como que a fórmula usa os padrões ali no recipe, que eu vou estar explicando um pouquinho ali também. Os tipos de steps, os tipos de etapas, né? Alguns, né? Então ele coloca aqui o order, step order, quando eu tenho baixa frequência em variáveis categóricas. Aqui eu tenho variáveis dummy. Aqui ele explica mais sobre interação. Aqui ele fala... Cadê? Ele fala sobre a spline, que a gente vai citar um pouquinho quando um tipo de relação ela não é linear. Aqui ele tem a multicolinearidade, né, que a gente pode estar retirando através de PCA ou UMAP ou outra técnica de extração de feature, correlation filter também. Aqui, balanceamento de classes, o uso do Natural Language Processing. Aqui ele vai estar falando sobre a função tidy, que serve para a gente extrair informações para exploração de dados. Eu vou estar explicando um pouquinho o básico ali na frente. E por fim, o resumo do capítulo, ok? Mas algumas outras coisas que eu quero destacar, que ele comenta aqui no chapter summary, aqui no resumo, é esse Tidy Models Find aqui. Então, o que é isso? Quando a gente puxa aqui, todas essas aqui são as etapas. Então, eu vou ter aqui, obviamente que aqui tem 177 etapas, mas a gente vai ter mais de 100 etapas, porque aqui tem repetida. Então, por exemplo, eu posso ter uma etapa de fazer o preenchimento de dados faltantes, de missing values. Eu posso estar colocando a moda, eu posso estar colocando a média, mediana, eu posso estar colocando um nearest neighbors. Todas elas são usadas para fazer o input de dados, mas eu vou usar técnicas diferentes. Então, aqui ele já está escrito tudo. Okay? Então isso vai estar dentro do livro também. Perfeito? Então vamos lá para o código. Eu vou chamar os dois pacotes aqui, Tidyverse e TidyModels. Vou estender um pouquinho a tela aqui. Conjunto de dados, isso aqui a gente já fez nos capítulos anteriores. Então a gente vai ter o capítulo 4,
que a gente pegou os dados aqui. O capítulo 5, a gente trabalhou no split, na separação dos dados de treino e teste e validação. No caso aqui eu só estou usando treino e teste, tá? Expliquei como fazer a validação, mas para resumir aqui, só para deixar mais simples. E aqui eu estou fazendo a especificação do modelo, então eu vou usar um modelo bem simples de Linear Regression, com Set Engine padrão, né? LM já é o padrão, não precisava colocar. Aqui, o capítulo 7, então a gente falou sobre o workflow. Só que aqui a gente colocou uma variável, né? Então as variáveis que a gente colocou aqui, sale price como variável de resposta e longitude e latitude como predictors. E aqui no capítulo 8, que isso aqui vai estar no livro também, a gente vai fazer o RESP. Então eu vou explicar rapidamente aqui o que seria o RESP. Então a primeira linha no RESP, ele está dizendo o seguinte, ó, variável de resposta ou variável dependente, o tilde ou til. O restante, à direita, todas as variáveis preditoras. Então, neighborhood, gross living area, year built, building type, latitude e longitude, ok? Se eu for traduzir isso aqui é o bairro, o gross living area, eu posso tratar isso como uma área acima do nível do solo, ano de construção e o tipo de construção, latitude e longitude que está relacionado à localização também. Okay? E o conjunto de dados que eu vou estar usando é o train aims, né? Eu já separei em treino lá e eu estou usando o train aims, colocando aqui, ó, no próximo passo, step log, depois step order, step dummy, step interact, step natural spline. Só que eu vou explicar aqui o porquê que a gente está fazendo isso, né? Então eu pego aqui, ó, vamos supor que antes dessa etapa eu venho aqui e faço uma análise exploratória. Então eu vou olhar aqui, eu vou emitir um gráfico com a pergunta, será que a distribuição, como que está a distribuição do Gross Living Area? Né? Então eu venho notar aqui que ela tem uma distribuição assimétrica à direita, tá vendo aqui, ó? Então eu vou precisar fazer um tratamento. E qual é o tratamento? Eu posso fazer aqui um tratamento simples que é step log. Então eu coloco aplica um log no Gross Living Area na base 10. É diferente de eu fazer isso lá na fórmula. Então aqui eu já tenho um conjunto que quando alguém vier olhar o meu código, ele já vai ver tudo isso que eu fiz aqui. Ó. Ou se eu emitir um relatório, já vai sair isso aqui também. Como está a distribuição dos bairros? Né? Então eu olho aqui e eu vejo que a concentração maior está aqui. Ó, e tem bairros aqui ó, com uma quantidade muito pequena de observações. Então eu posso fazer isso aqui, eu posso colocar esse aqui ó, em outros. Porque tem uma quantidade muito pequena. Ou partir daqui, ó, coloco em outros. Né? Ou eu estabeleço por um número percentual aqui. Então vamos voltar aqui para a forma. Então eu venho aqui e coloco ó, step order no bairro, no neighborhood, colocando um threshold de 0,01. Então onde tiver ó, menor do que isso aqui, ó, ele vai colocar como outros, ok? Bom, próximo passo, step dummy, né? Bom, step dummy ele já é intuitivo, né? Se eu vou fazer um modelo que não aceita variável categórica, eu vou ter que fazer essa transformação de dummy, né? Se eu for fazer via fórmula, ele vai dar certo, mas aqui eu fico mais livre para estar mostrando o processo que eu fiz. A interação. Vamos lá no... Será que existe relação entre o Gross Living Area, tipo de construção e o preço? Vamos olhar aqui. Então aqui eu percebo o seguinte, ó, que ele vai estar falando no livro lá também. Ó, eu tenho a inclinação, né, ou slope acentuado aqui, menos inclinado aqui, mais inclinado aqui, muito mais inclinado aqui parece. Se eu vi que tem relação entre essas variáveis, eu consigo fazer um step de interação aqui. Então, eu vou fazer a interação entre a Gross Living Area e também o tipo de construção. Então, eu consigo fazer aqui, colocar um step interact. Então, eu aplico uma função oculta, colocando aqui ó, o Gross Living Area e start with, tudo que começar com building type. Então, ele vai fazer uma interação entre Gross Living Area e building type. Será que a latitude influencia no preço? Aí eu percebo aqui, nesse gráfico, que se eu for traçar uma reta,
ele parece que ele não se ajusta muito bem aos dados, né? Porque tá vendo que os dados aqui, ele parece que ele faz uma curva aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse método aqui, ó, e mudar ele de LM para Lows. Parece que aqui ele se ajustou melhor, né? Só que quando eu faço isso, eu estou mostrando já que isso aqui, o método linear, talvez ele não explique com muita curiosidade esse tipo de padrão. Então eu posso aplicar, né, não necessariamente no modelo, eu vou fazer um modelo linear, mas eu posso fazer né, uma transformação aplicando uma função não linear, que no nosso caso aqui é o Natural Spline, que é o mesmo que eu faço aqui no Lows. Então, aqui eu coloquei ó, Step Natural Spline nos dois, latitude e longitude, com Degrees of Freedom de 20. No livro ele mostra os diferentes status. Ele mostra no 20, no 5, no 10. Né? Isso pode ser feito através da análise exploratória, mas aqui, como a gente já fez a análise exploratória, já definiu que 20 é o melhor padrão. Ou, em uma situação, eu posso estar colocando tuning aqui, que a gente vai ver isso um pouco mais lá na frente. No caso de eu não saber, né, de eu não ter descoberto isso na análise exploratória, eu posso colocar tuning aqui e fazer esse processo mais lá na frente no tuning parameter. Ok? Então eu venho aqui e executo o RESP. Quando eu faço isso aqui, aims, ele vai sair o processo. Então ele vai sair aqui, ó, o número de variáveis, outcome 1, predictor 6. Aqui ele vai mostrar tudo que ele fez nesse processo, né? Ó, log transform, collapsing factor levels, ó, dummy variables aqui, interaction com esses caras aqui, natural splines nessas duas variáveis aqui, ok? E como é que eu faço daí? Então, a partir daqui, eu venho aqui para cima e volto aqui no meu workflow e eu posso estar fazendo o seguinte, ó, vamos testar aqui. Workflow, lm aims, que eu já tinha feito lá em cima, e eu vou adicionar o RESP. Então eu vou colocar RESP aims e vou dar um enter. Ele vai dar erro. Por quê? Porque ele tem aqui, ó, ele está dizendo que eu tenho uma variável, já existe, né? Então, a RESP cannot be added when variables already exist. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu já tenho. Então, no caso aqui, eu teria que fazer isso aqui, ó, remove variable, e agora sim. Aqui ele já fez. Então eu venho aqui, coloco um workflow, lm aims, só fiz um update ali. Perfeito. Aí agora sim, eu posso vir aqui, eu consigo fazer um workflow aims e venho em fit train aims. Beleza. Então ele já fez o treinamento do modelo aqui. Então eu coloco model fit lm aims. Ok. Beleza. Então aqui a gente já tem um modelo treinado, né? Usando já o RESP. Eu quero voltar aqui no RESP, que é a base do nosso estudo hoje. Imagina que se eu quisesse fazer uma análise exploratória. Nesse caso aqui, não há tanta necessidade, mas vamos simular um RESP novo aqui, tá? Então, se eu pegar aqui um RESP e vou pegar aqui todas as variáveis do conjunto de dados íris, por exemplo, que é o que a gente já conhece bem. Se eu fizer isso aqui, ele já vai mostrar aqui para mim, ó, que eu tenho 5 predictor, como eu não coloquei nenhum aqui como outcome, se eu colocar aqui, ó, species, ó, ele vai trazer isso aqui como uma outcome e 4 predictors, ok? Mas eu não vou colocar nada porque eu não vou usar. Ó, então eu vou fazer uma análise exploratória. Então aqui, o próximo passo é eu posso fazer um update role, colocando species new role. Eu posso colocar um ID, tá? Não é necessário agora nessa situação, por quê? Porque ele já vai compreender que a espécie, ele é uma variável categórica. Mas se eu quiser fazer isso, ele já fez aqui, ó. Então essa espécie, essa variável espécie, ela não vai ser considerada nas minhas transformações, ok? Só se eu especificar como ID ali. Beleza, então eu venho aqui, ó, step, normalize all numeric predictor.
todas as variáveis numéricas, ele aplica o normalize, nada mais é do que um resumo do center scale. Então eu poderia estar colocando step center e depois step scale, ou eu posso usar o step normalize. Step normalize ele vai fazer o center scale de uma vez só. Então eu vou colocar all numeric predictors. Esse all, como que ele entende o all numeric predictor? A partir do momento que eu especifiquei essa fórmula aqui em cima. Tudo que estiver do lado esquerdo é outcome, tudo que estiver do lado direito é predictor, ou tudo que estiver do lado esquerdo é variável de resposta e do lado direito preditores, ou variável dependente e do lado direito variável independente. Próximo passo, aí eu venho em Step PCA, novamente All Numeric Predictors. Então aqui eu vou ter All Numeric Predictors, vamos pegar aqui, ó, Step PCA, eu vou ter All. Então aqui eu vou ter all numeric predictors, eu vou ter all predictors, eu vou ter all date predictors, all double, all factor predictors, all string. Então ele vai all logical, se eu tiver. Então eu consigo fazer isso aqui com base de roles. As regras ela vai ser definida lá na fórmula lá em cima. Então eu coloco all numeric predictors, tudo que for preditores e que forem numéricos. Em seguida eu venho em prep. O prep é só para preparar isso aqui. Ó. Ele vai fazer a única diferença. Vamos pegar aqui, vamos mostrar passo a passo. Então aqui, ó, ele especificou. Quando eu coloco a função prep, ele além de especificar, né, ó, ele especificou aqui, ele vai treinar. Então ele treinou aqui com 150 data points e com nenhum dado incompleto. Tá? Então aqui ele já colocou em quais variáveis ele aplicou, né, o treinamento. E aqui eu consigo já fazer, vamos supor que eu preciso extrair dados daqui. Então eu quero, imagina que eu quero pegar o segundo step aqui. Ó. Então eu venho em tidy 2. Ó, ele vai trazer aqui o resultado da PCA para mim. Tá? Esse aqui por variável. Se eu pegar 1, ele vai trazer aqui ó, o center scale. Então eu vou pegar ó, tidy 2. Né? E aqui eu vou fazer o seguinte. Tidy 2 e eu já posso fazer o gráfico. Vamos pegar o nome das variáveis aqui, ó, value. Aqui eu vou colocar terms. Aqui eu vou colocar, cadê o component? Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar grid por componente, vai. Então, por componente. Então aqui ele já vai trazer para a gente por componente. Então eu tenho, uma vez me perguntaram, mas como que eu estava apresentando o gráfico de PCA e geralmente a gente coloca componente 1, componente 2, que no caso aqui seria as coordenadas, né? Então o valor das coordenadas, no caso aqui ela seria o valor das coordenadas dentro de cada componente. Bom, agora imagina que ao invés de eu não quero por variável, eu quero por indivíduo. Então eu consigo fazer isso aqui. Ó. Então eu posso tirar esses caras aqui e eu venho em Juice. Quando eu faço isso aqui, eu estou aplicando, eu preparei aqui essa receita, né, essa transformação, e aqui eu apliquei nos dados de treino, em todos os dados de treino. Então isso aqui ó, ele já vai ser o resultado. Então eu consigo já ver aqui também, já fazer o gráfico. Então ggplot. Então consigo colocar aqui, vamos colocar PC1 e PC2. Opa, vou colocar Y aqui para ficar padrão. Jump point. Fazer o seguinte. Acho que aí ficou melhor. Então aqui eu já trago o gráfico por indivíduo, né? Então ele já traz aqui a separação e por indivíduo. Se você quiser saber mais sobre como fazer análise exploratória, eu acho que vale a pena assistir os vídeos da Julia Silg a respeito de PCA e UMAP. Eu fiz também,
sobre análise de PCA, mas os vídeos da Julia Silg eu acho que são mais completos com relação à análise exploratória, ok? Ah, eu já ia me esquecendo. Vamos voltar aqui para o livro. Ó. Aqui no final, no capítulo 8, ele cita esse apêndice aqui. Então aqui ele fala um pouco sobre o pré-processamento em alguns tipos de variáveis, né, o tipo específico de pré-processamento, e aqui ele coloca uma tabela, que essa tabela é muito importante. Então aqui ele cita os tipos de modelo. Então eu tenho C5 rules, por exemplo. Eu não preciso fazer dummy, zero variance, input, decorrelate, normalize e transform. Não preciso fazer nada. Né? Vamos pegar o linear reg. Eu preciso fazer dummy variable, preciso transformar. Zero variance, input, não posso ter dados nulos. Decorrelate, eu preciso fazer uma extração de feature ou um correlation filter, algum tipo de coisa assim. Normalize, não. Transform, não. Logistic regression, mesma coisa. Né? E assim por diante. Então a gente vai ter vários, né? Acho que o que vai ter todos aqui, se eu não me engano, é o Multilayer Perceptron, né? Que vai precisar de praticamente todos, e também o Support Vector Machines, ok? Mas no mais, a maior parte vai precisar do básico aqui, Dummy Variables, Zero Variance, Input, Decorrelate. Então é bem legal esse tipo de trabalho aqui que eles colocaram no livro também. Ok? Então é isso aí, eu acho que é isso que eu queria falar, eu espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.